Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, mas vai ter muita revelação nova também hoje. Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Aproxima-te, meu irmão. O que é se aproximar? Se aproxima, por exemplo, da palavra. Leia a Bíblia. Um dia uma pessoa falou: Deus fala comigo, e Deus falou do céu. Uma ilustraçãozinha que a pessoa fez, um desenho. Vai ler a Bíblia. Um dia uma senhora falou para mim: Pastor Jaime, isso aqui é a boca de Deus. É verdade. Se você se aproximar, como é que eu aproximo? Que você lê a Bíblia, você se aproxima em oração, em adoração, porque Ele é Deus, você deve adorá-lo, deve entender que Ele é Deus, deve oferecer-lhe a sua adoração e deve ler a palavra de Deus. Eu tenho citado, por exemplo, aqui, um versículo que me chamou muita atenção, em Hebreus capítulo 2, só um comentário rápido. Ele diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempos alguns nos desviemos delas. Aí você vai e investiga, quer dizer, quando uma palavra te chama a atenção, quando uma palavra mexe com você, você deve buscar mais. Aquela que chama a sua atenção, aquela pregação, aquela palavra, é Deus se revelando para você. Aí você deve, com diligência, investigar. Quer dizer, tem mais revelação, tem mais, como se Deus falasse: ei, preste atenção, eu tenho mais coisa para você aí. É como se Deus falasse isso. Quer dizer, aquela hora que te chama a atenção, um versículo da Bíblia, uma mensagem que você ouve, às vezes até uma conversa informal, assim, um bate-papo, né? E a pessoa cita a Bíblia para você e aquilo chama a sua atenção. Aquilo é Deus se revelando para você. Então é você que deve se aproximar daquela palavra, deve entender aquela palavra. Aí diz assim: e abrindo a boca os ensinava. Então, se você se aproximar, olha para mim, Ele vai abrir a boca e Ele vai te ensinar. Você vai começar a entender coisas que você não entendia antes, que vai iluminar você, que vai clarear você. Ao mesmo tempo, nós aprendemos que não devemos ficar longe, não devemos ficar longe do Senhor. Lucas capítulo 22, no versículo 54 em diante. Lucas capítulo 22, versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Aí nós falamos: o que é seguir de longe? Vamos pegar aqui e fazer um resumo do que aconteceu ali. O Pedro, Jesus falou para ele no versículo 31, Simão, Simão, Satanás vos pediu para você andar como tu, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E o que você leva para ele? Senhor, Pedro, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. E o que Jesus falou para ele? Pedro, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Isso aconteceu. Então, a pessoa que vai ficando longe, ela deixa de ouvir o Senhor, ela deixa de ouvir os conselhos da palavra de Deus. Ela sabe o que Deus fala, mas ela acha que não é com ela despreza. Aí eles chegaram no Getsemane, Jesus disse não só para o Pedro, para os demais: orai para que não entreis em tentação. E eles não oraram. Segundo ponto que eu falo aqui: a pessoa que está ficando longe, ela não ora. Hoje, entenda, já estamos no dia 5 de fevereiro. Então já passamos 36 dias do mês. Você vê? Em outras palavras, passamos 10% do ano, porque são 365 dias. Então nós estamos com 36, nós estamos com 10%, mais 9% já acabou o ano. 10% do ano já foi embora. 10% do ano já foi embora. Você já pensou uma coisa? Quantas vezes você orou esse ano? Você ficou a sós com Deus? Não é oração na igreja, não. É você e Deus, meia hora, 20 minutos, 1 hora. A pessoa que está longe, ela já não ora, irmão. Então, veja só que a pessoa... Tem que prestar atenção, menina. Você está conversando muito. Você está perdendo. Você não vai ouvir. Você é um mocinho, você deve ouvir a palavra de Deus. Estou pregando toda hora, você está falando do lado, você perde a mensagem. Então, o primeiro ponto importante, a pessoa então ela não ouve a palavra, não quer, senão que está longe de Deus, irmão. Segundo, ela não ora. Você tem que verificar. Tem gente que só ora quando está na igreja. Já é alguma coisa, mas não é. O bom é você ter a sua comunhão com Deus. Você aprender a ter comunhão com Deus, ter a sua vida com Deus. Segundo ponto. Depois de quando as pessoas chegaram para aprender Jesus,
ele disse, Senhor, feriremos a espada? Não houve resposta. O Pedro agiu por conta própria, pegou a espada, porque o Pedro era uma gangorra, tem dia que ele era valente, tem dia que ele era medroso, né? Aí o Pedro pegou a espada, cortou a orelha do homem. Jesus tem que fazer um reimplante na hora, colocar a orelha no lugar. Bem, isso é sinal o quê? Sinal de que a pessoa está longe. Você tem que verificar se você está andando perto. Você tem que se examinar e se julgar a si mesmo. Eu estou perto ou eu estou longe? Quer dizer, você tem seguido os conselhos da palavra de Deus? Você tem orado sozinho? Não é a oração da igreja, é aquela oração entre você e Deus, entenda. E você aprende a ouvir o Senhor, esperar Deus lhe dirigir. O Pedro ficou longe. Não é bom ficar longe. O que nós aprendemos? E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Isso é o quê? É sinal que você está... O fogo do pecador te atrai. Conversa indecente, que antes machucava o seu ouvido, já não machuca, palavrão. Crente não aguenta, crente, cristão mesmo, entende? Evangélico, o palavrão machuca o ouvido dele. Eu vi uma pessoa falando que uma pessoa falava que era uma pessoa que se dizia de eu falar a palavra. Eu disse, não é possível. Porque é impossível que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a pessoa que, não, mas o que eu posso fazer? Não, mas machuca o nosso ouvido. Machuca o nosso ouvido, mas não é só isso, conversa imoral, conversa aquilo, conversa, falar da vida dos outros, quer dizer, aquilo não incomoda você está longe, você está cegão, desculpe a expressão, fofoca, não estou falando da vida dos outros, não, vamos orar então por ele, vamos orar por ela então. Quando nós paramos para ouvir muito, é sinal que nós estamos longe, nós estamos gostando dessas coisas, não pode, você tem que verificar. Se a pessoa está, quando você está perto do Senhor, é diferente. Você não se aquece no fogo do pecador. Então, nós vimos isso. É importante se aproximar dele. Agora, você vai ver uma coisa que é muito profunda. Nós vamos lá para o Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Olha que eu já preguei isso aqui. Já ouviu alguém falar assim mais de 1000 vezes? É um modo de dizer, né? Quer dizer, muitas vezes. Eu já preguei, mas tem uma mensagem nova hoje. Gênesis capítulo 17. Sendo... pois Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. O Abrão era um homem de Deus, mas teve um dia que ele começou a se distanciar. A Sara ofereceu para ele, Abrão, eu não estou engravidando, eu não engravido. Então você vai fazer o seguinte, nós temos uma serva chamada Agar, vamos ter filhos com ela. Eu gosto de explicar, pessoal, que não era nada escandaloso, não era nada, o Abrão teve um filho com a empregada, com a Agar. Não, era uma coisa comum entre eles, entenda. Só que o Abrão era servo de Deus, e o servo de Deus, ele tem que aprender a ouvir o seu Senhor. E ele não consultou a Deus. Isso é sinal de que você vai ficando longe, quando você já não ouve a Deus. Quer dizer, você não pede a direção de Deus, você age por conta própria. Ele era de Deus, entenda bem. Mas nesse momento ele está longe, quando ele ouve a Sara e tem o filho com Agar, que deu trabalho para ele. Quando fala sendo Abrão de 99 anos, porque se passaram 13 anos, ele não tinha nada de Deus. Muita gente está na igreja, mas não está perto de Deus, irmão. E por isso não está tendo experiências com Deus. Aí Deus vai falar para ele assim, anda em minha presença e ser perfeito. Notou o que disse aqui? Anda em minha presença. Que eu falei para você, já preguei isso aqui, como diz o outro, 1000 vezes, mais de 1000 vezes, quer dizer, várias vezes, mas aqui, nós cantamos, não é errado não, por favor, não tire cada momento, é a interpretação do momento, da mensagem. Já viu que eu canto, entrar em tua presença... é tão bom, sim, aquela experiência com Deus, mas o bom não é entrar, é andar na presença de Deus. Davi fez uma oração que vocês conhecem bastante, no Salmo 27, no versículo 4, o Davi diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor, quando? Todos os dias da minha vida. Quer dizer, todos os dias Davi queria comunhão com Deus. Nós devemos aprender a ter comunhão com Deus todos os dias, não é de vez em quando não, todos os dias ter comunhão com Deus, todos os dias ter uma vida no altar, quer dizer, todos os dias ter oração, e não de vez em quando. É isso que ele está dizendo aqui, para dizer assim, anda em minha presença, quer dizer, não é só entrar na presença de Deus,
entenda, claro, temos um movimento de comunhão, mas devemos andar. O que é andar na presença? Andar de acordo com a palavra, andar consultando a Deus. Decisões na vida devem ser tomadas com Deus. Quantas vezes, tem um pregador escreveu um livro chamado O Nome de Jesus, o Kenneth Reagan. Ele fala uma coisa que chega a ser cômica às vezes, né? Ele diz assim: puxa, tudo que você fizer, faça em nome do Senhor. Vai varrer a casa, varre em nome de Jesus, vai limpar a casa. Parece que é cômico, mas não tem de conta. Quando é uma pessoa pública, nós ficamos sabendo. Lembra do animador de televisão lá, o apresentador, que foi consertar uma coisa, caiu, bateu a cabeça e morreu. Quer dizer, coisas que a ver do cotidiano, verdade. Eu tenho uma pessoa na minha família que morreu, botaram um forno de padaria na casa dela, o filho dela era amigo de um rapaz que tinha uma pizzaria. E ele fechou a pizzaria, e como tinha um quintal na casa desse meu parente, colocaram lá no quintal vários, botou o forno. E ela assava ali, vamos dizer, frango, né? Pernil, aquela coisa, que era muito fácil, mas só que não aterraram. Um dia ela segurou e foi embora. Ela morreu, parece até que é erro, não é não. Com L mesmo, eletropressão. Eu falei, rapaz, põe um choque. Então, só para você entender. Agora, vamos parar um pouquinho de tragédia, mas dá a ver no dia a dia. Eu disse, vou sair para comprar um sapato, me dirige em nome de Jesus, mas ninguém faz essa oração, mas devia fazer. Aí eu contei um caso que você vê, não sei se já aconteceu contigo, você compra um tênis, vamos dizer um tênis, é um exemplo, você pagou R$150 no tênis, 2 lojas à frente você vê o mesmo tênis, promoção, R$70. Já aconteceu contigo? Você diga assim, dá vontade de chegar, amigo, eu comprei errado aqui, me devolve, que eu vou comprar 2 lá na frente, mas não é verdade? Quer dizer, parece cômico isso, mas são coisinhas simples, verdade. Na internet passa muitos filmezinhos, né? Aí eu disse que um comandante fala para o pelotão na guerra, vocês não foram, vocês estão 10 minutos atrasados. Não, nós estamos esperando o soldado tal fazer a oração. Que negócio é esse? Que soldado é esse? Não, ele sempre intercede por nós. Irmão, eles foram. Se eles tivessem chegado 10 minutos, deve ter morrido todos. Tudo é direção de Deus, são pequenas coisas. Então, aprenda a andar na presença de Deus. É o que ele está dizendo aqui, anda em minha presença, quer dizer, não é entrar, andar. Aqui no Gênesis ainda, no capítulo 5, versículo 24, você conhece isso aqui? Diz assim, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quer dizer, anda com Deus. Eu contei do pastor que perdeu a esposa, e ele ficou muito triste, pois, claro, a mãe é a esposa dele, a mãe dos filhos, a avó dos netos, entenda bem, mas aí Deus me deu uma palavra para consolar, né? Uma palavra para levantar a pessoa. Eu disse assim, vem cá, amigo, sua mulher andava com Deus? O pastor andava, então Deus para si a tomou. Aí eu citei essa passagem bíblica. Enoque andou com Deus, Deus para si pode, às vezes Deus toma antes. Agora, esses dias, nós ouvimos falar de a esposa de um pastor de 52 anos, faleceu. Mas por que com 52? Nova, mas Deus se sabe, ela andava com Deus, Deus para si a tomou. Entende? Às vezes eu contei de um amigo, vizinho, o irmão dele era mais conhecido, né? Mas ele também era do bairro lá de Guadalupe. E ele perdeu um filho novo, e ele fez uma declaração na internet emocionante. Senhor, desculpe, mas eu não consigo compreender, entender, porque ele era tão novo, gostava de te louvar, gostava de te adorar. Foi no aniversário que ele faria. Ele disse, meu filho hoje faria 15 anos de idade, devia ser um rapaz bonito, né? Cantando, louvando. Mas Deus, o Senhor me perdoe, porque ele é do Senhor, o Senhor para si o tomou, o Senhor sabe de todas as coisas. Pronto, não temos que ficar questionando Deus. Porque a verdade que tem caso, que é ver até no ventre. A pessoa perde a criança aqui. Esse pessoal abortista vai prestar conta a Deus um dia. A Bíblia diz, não matarás. E a vida começa na concepção, né? Com o negócio de 3 semanas, 10 semanas, 3 meses, 22 semanas, como querem fazer, que pode, entende? Dar uma injeção lá para... Não quero criar polêmica aqui não, mas nós vamos completamente contra a aborto. Não matarás. Não importa nem que vê ali, a criança não é responsável, é uma vida que surgiu ali. É uma vida indesejada. Irmão, a Bíblia não matarás. Só estou mostrando isso para você. Então, nós temos que aprender a andar na presença dEle. Andando na presença dEle, você aprende. Não quer dizer que você não tenha lutas, mas Ele está contigo. Davi foi reconhecido assim. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Diz assim,
Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, homem de guerra, e sisudo em palavras, de gentil presença, o Senhor é... Quer dizer, o rapaz notou que o filho do Jessé, o Davi, era um homem diferente, um rapaz, ainda um jovem, mas que tinha o quê? Sabe, tinha habilidade de tocar, mas era uma pessoa valente. Será que a família vê isso em você? Agora vamos falar para a família. A família tem que ver que nós estamos andando com Deus, e o sinal que estamos andando com Deus, somos valentes, não é que damos tapa na cara dos outros, não temos medo, temos ausência de medo, quando enfrentamos, não, a luta está grande, mas Deus está conosco. Davi era um homem de guerra, sabia como lutar, Davi animou sempre assim, de boa presença, e o mais importante, Deus é com ele, então nós temos que mostrar que estamos andando com Deus. Como é que eu ando com Deus? Você viu, anda com a palavra, não fica longe da palavra, ore. Entenda, siga os conselhos do Senhor e você vai vencer. Não dá tempo de eu falar a segunda mensagem, então eu dou aqui junto para você. O Salmo 97, versículo 4. Olha que revelação que Deus nos deu. Ele diz assim, 97, 4. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra viu e tremeu. O que é isso, pastor Jaime? Já viu o relâmpago? Não é verdade? Chama atenção, é aquilo que eu falei lá atrás, é uma mensagem que chama a sua atenção, chama a atenção, ela ilumina. Lembra do relâmpago? Clareia o céu todinho, não é verdade? Dá aquele clarão assim, aquele relâmpago que dá. Isso para nós são essas palavras, essas mensagens que chamam a sua atenção, que às vezes é uma pregação e às vezes até um ato de fé. Contei da senhora que a filha dela ficou louca, com demência, esquizofrenia mesmo, e foi até aposentada e tudo. Aí, e ela morava, e a mulher casada já, ela morava aqui na parte de cima da rua e a filha embaixo. Um dia o missionário disse: olha, eu vou abençoar uma água agora, você coloca um copo lá e você faz o que Deus dirigir para você fazer. Ela pegou o copo de água abençoada e disse: missionário, pensei até uma doida, que eu fui com a roupa de dormir, desci a rua, entendeu? Cheguei lá, sai daí, em nome de Jesus, mal. Eu falei: o que é isso? Você descarrega? Eu falei: não, rato de fé, para de bobeira, irmão. Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e passou na vida do cego. O outro cego, ele nem tocou o Bartimeu, mas nesse outro cego ele tocou. Então você tem que ficar atento a essas revelações, esses relâmpagos que vêm, ilumina você aquilo que vem. Lá no livro do profeta Isaías, fala sobre, mas eu vou ler com Mateus. O Mateus no capítulo 4, versículo 12. Mateus 4, 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. O que é isso? Você está sentado em terra, está numa luta. Aquela mulher estava numa luta com as trevas, filha demente, filha com demência. Deus deu uma revelação. É o relâmpago que vem, aquela palavra que chama a sua atenção. Que chama a sua atenção. Desculpe, não me atire pedra. Lembra do chinês e o coreano? Era um pastor coreano, um chinês era um empresário falido assistindo. E ele, o pregador, disse: Jesus disse, bom é o sal é bom. E ele ficou: bom é o sal é bom. Foi trabalhar com sal e foi trabalhar. Foi o relâmpago dele, foi a luz que Deus deu. O brilho estava em trevas. Falido, entenda bem, endividado, a palavra veio para ele. É uma pessoa com câncer, entenda? E o pastor diz: eu vou orar, coloca a mão, pronto. Uma moça sofreu um acidente, ficou com tipo um buraco aqui na panturrilha, como se fosse um buraco aqui assim. Aí nós fomos orar assim, ela disse: Jesus, eu quero a minha cura agora. Quando eu falei assim, sequela do acidente, ela tomou posse na benção. Ela teve sequela de um acidente. E na hora ela passou a mão, cadê o buraco? Não tinha mais, aquele roxo, aquele hematoma que tinha na perna, desapareceu. Fique atento, um povo que estava em trevas viu uma grande luz. É uma palavra que te chama a atenção. Você tem que ficar ligado com Deus. Deus, eu quero ter esses relâmpagos na minha vida. Entende? Porque nós vamos enfrentar algumas batalhas, mas esses relâmpagos de Deus, essas revelações de Deus vão nos iluminar.